tema também. Quinta-feira ministrei uma outra palavra, hoje, quinta novamente, domingo, nós estaremos sempre trazendo palavras sobre esse tema, a ressurreição de Cristo. E hoje o subtema desse contexto sobre a ressurreição de Cristo é a última notícia. Quero falar com você sobre a última notícia que Deus quer dar para você. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Esse fato é narrado apenas no Evangelho de Lucas e ele traz uma mensagem muito interessante para nós, do acontecimento ainda do próprio domingo da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no amanhecer do dia, na madrugada, no começo do dia, e ao final do dia acontece este fato. Lucas capítulo 24, versículo 13 e 18 diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios ou 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora sua atenção. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eu os pergunto: o que está preocupando vocês? Qual é o assunto que vocês estão conversando durante o caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Em outras palavras, você é o único que está em Jerusalém e não sabe da última notícia, da última história? Nos dias de hoje, quando alguém chega com você e diz assim: você sabe da última? Traduzindo, fofoca. No caso aqui não, traduzindo, o maior evento da história da humanidade. Após a ressurreição de Jesus, ele se encontra com dois discípulos que iam no caminho para uma pequena aldeia a 12 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. E quando eles iam naquela caminhada, veja bem, Jesus tinha ressuscitado naquele dia, naquele domingo. Eles sabiam da ressurreição de Jesus, que na continuidade do texto nós podemos observar que ele chega até a dizer, inclusive algumas das mulheres que andavam com Jesus foram no túmulo e acharam vazio. Entretanto, mesmo Jesus estando do lado deles, caminhando com eles e propondo uma nova notícia, eles ainda carregavam nos seus corações uma notícia antiga. Qual era a notícia que eles carregavam no coração deles? Mataram Jesus. Jesus morreu. A gente esperava tanto, mas Jesus se entregou. Não fez uma revolução. Se entregou, foi morto, foi sepultado. Mesmo tendo sinais e evidência da ressurreição de Jesus, eles ainda carregavam uma notícia que trazia sobre eles desconforto, pesar, desencorajava totalmente as suas vidas. Pode ser, querido, que essa história se assemelhe com os últimos acontecimentos da nossa vida. Por isso que a pergunta que não quer calar é: qual é a última notícia que você carrega com você? Quais são as últimas notícias que você tem carregado com você? Muitas vezes, querido, nós estamos caminhando com Jesus, Jesus está andando do nosso lado, está nos proporcionando coisas novas, mas nós ainda estamos carregando uma notícia pesada, uma notícia do passado, uma notícia de tragédia, de perda, de dificuldade. Porque é impressionante como o ser humano, ele prioriza carregar com eles as más notícias, seja dele, seja dos outros. Quando você pergunta qualquer pessoa mediana sobre alguém que você não vê há algum tempo, possivelmente
vão lhe dar uma notícia, uma referência de tragédia daquela pessoa, de perda, de dificuldade, algum acontecimento difícil na vida dela. Dificilmente alguém vai lhe dar notícia dizendo assim: você não sabe? Uau, a pessoa se deu bem na vida. Gente, olha, teve sucesso, construiu um mega patrimônio, é uma pessoa extremamente feliz. Porque é comum, infelizmente, no coração do ser humano, ele carregar esse tipo de notícias. Por isso que Jesus falou algo bem interessante: aquele que não se fizer como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. Pergunte para uma criança qual é a última notícia. Muitas vezes ela vai até fantasiar. Muitas vezes ela vai fazer um negócio até fora da normalidade, mas dificilmente ela vai ter uma notícia ruim, né? Ela vai dizer o que comeu, o que gostou, vai dizer alguma coisa que aconteceu e tal. E mesmo que ela tenha uma notícia ruim, como caiu, machucou, mas é um negócio desse tamanho, já fala, já muda de assunto e acabou. Quando a gente vai crescendo, a gente vai acumulando as más notícias na vida, por não observar a palavra de Deus, e acaba virando uma linguagem do ser humano na vida adulta. Sempre trazer consigo a última notícia como a pior. Às vezes a notícia já está ultrapassada, já mudou, Deus já fez algo novo, mas nós carregamos a notícia do passado. Nessa narrativa do texto que nós lemos, primeira coisa que nós precisamos observar: o próprio Jesus se aproximou deles. Só o fato de Jesus se aproximar de alguém já deveria ser a melhor notícia. Já deveria ser o auge da história. Jesus deixou o que estava fazendo e procurou alguém para se aproximar e puxar conversa. O que nós podemos observar, querido? Que a notícia, ela sempre vai se movimentar ao seu lado. Muitas vezes nós estamos presos a notícias do passado, e quando tem notícias novas se movimentando ao nosso lado, nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo aquilo que Deus está fazendo novo do nosso lado para ser uma nova notícia. Mas nós observamos a notícia do passado. Muitas vezes nós carregamos uma notícia lá do passado dizendo assim: eu sofri um acidente de carro, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas a notícia do dia foi de vários livramentos que Deus já te deu naquele dia que você nem percebeu. E talvez poderia levar a uma situação pior, mas nós não percebemos. Mas a do passado nós carregamos. Mas a gente tem que observar o seguinte: Jesus, ele sempre vai se aproximar de nós para trazer boas notícias. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que diz que quando Jesus se aproximou, os olhos daqueles discípulos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Eles estavam impedidos de gerar na mente deles novo entendimento. Eles estavam tão focados na notícia da tragédia anterior que eles não conseguiam ver Jesus do lado. Eles não conseguiam ver Jesus falando com eles. Eles não conseguiam ver Deus se movimentando. Uma notícia antiga, ela pode impedir você de enxergar uma notícia nova. Uma notícia antiga pode cegar você de ver uma oportunidade nova, de ver uma porta nova se abrindo. Por quê? Porque nós estamos com a mente focada nas notícias antigas. O texto ainda diz que quando Jesus pergunta para ele: mas do que é que vocês estão falando? Estou vendo que vocês estão vindo aqui pelo caminho triste, falando sobre o mesmo assunto. Eles viram para Jesus e dizem assim: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, tu ignoras as ocorrências dos últimos dias? Só você que não sabe do que aconteceu? Na linguagem de hoje, né? Só você que está por fora dos acontecimentos, daquilo que aconteceu. Querido, aqui não se trata de não saber, mas se trata de saber ignorar. Explico. Tem notícias na vida que vai chegar até nós, querido, que nós inevitavelmente vamos ouvir, mas nós precisamos aprender essa ferramenta maravilhosa de saber ignorar algumas notícias. Tem notícias, querido, que muitas vezes trazem um peso sobre nós que nós não precisamos carregar. Tem notícias que não
ela não consegue, muitas vezes, alcançar outros. Então tem notícias que vai ocupar o espaço da sua mente que não precisava. Tem notícias, querido, que chegam até nós que a gente precisa desenvolver a arte de ignorar. Enquanto aqueles dois homens estavam perdendo o momento mais importante da história da humanidade, porque estavam focados na notícia de ontem, a notícia de hoje Jesus já tinha ignorado. Alguns deles dizem assim, mas só você que não sabe? Por que ele tem notícias que quando chegar para você, você pode até ouvir. Alguns nem precisam ouvir, né? Mas a gente precisa saber ignorar. As outras pessoas chegam com você para trazer uma notícia que é um peso. Ele quer dividir com você a carga. Ele quer dividir não no sentido de pedir ajuda, mas no sentido de fazer você ficar mal com ele, para descer o nível que ele está. Esse tipo de notícia precisa ser ignorado. A gente precisa muitas vezes até ouvir por educação e dizer, ok, tchau, tá logo. Porque tem notícia, querido, que você vai carregar o fardo por quê? Essa semana alguém chegou comigo e disse assim, pastor, você está sabendo que a esposa do príncipe lá da Inglaterra fez uma cirurgia e está sumida? Ele disse assim, e? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu posso fazer é orar e dizer, Senhor, visita, eu devo de perto de longe, para resolver o problema. A pessoa queria que eu parasse no serviço para olhar essa notícia. É uma notícia que, para eles lá, pode ser extremamente importante, mas para eles que estão aqui do outro lado, o pobre plebeu, eu tenho que ignorar. Ignorar. Ora e acabou. Como outras notícias que podem chegar até os dias de nós. Muitas vezes notícias que chegam que você não tem sequer como averiguar se tem um fundo de verdade. Notícias trazidas por pessoas que não é fonte fidedigna. São notícias que você precisa aprender a ignorar, querido. Pessoas que não vencem na vida, não produzem nada, são invejosas, sabem trazer notícia para você, para diminuir, para paralisar você. Esse tipo de notícia, querido, a gente precisa aprender a ignorar. Jesus nos dá um exemplo aqui. E quando Jesus dá o exemplo, eles ainda insistem. Ele ainda diz assim, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, você não está sabendo? Primeiro, você não sabe Jesus com a notícia de Jesus? Sim, e? Eu estou interessado na nova. Não, aí ele tenta insistir. Sobre Jesus, o Nazareno. Sim. Ele foi morto, crucificado, tá? Isso é ok, mas eu já tenho notícia nova sobre ele. Não, mas a gente está falando ainda da notícia antiga. Ele foi entregue, foi traído, foi morto, crucificado e tal. Querido, Jesus estava do lado deles. Guarde bem isso nessa palavra. Jesus caminhando do lado dele para lhes informar a melhor e nova notícia, mas a mente dele estava tão focada na notícia do passado que eles não conseguiam absorver a nova notícia que Jesus estava trazendo. E aí ele chega a dizer, de fato, algumas dos nossos foram até o sepulcro dele e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Essa era a notícia que eles deveriam propagar, mas parece que já era a notícia que eles queriam silenciar. Quando eles falaram tudo isso, porque Jesus morreu, mas Jesus chegou e disse assim, mas tem notícia nova, não tem o que aconteceu hoje. Olha, até os que estavam conosco, eles foram lá no sepulcro, porque as mulheres vieram de lá anunciando que Jesus tinha ressuscitado, e parece que tem algum fundo de verdade. O túmulo lá está vazio, parece que o corpo desapareceu, parece que tem exatidão no que as mulheres falaram. Eles queriam silenciar a melhor notícia. Para quê? Para manter a antiga. Quantas vezes nós fazemos isso, querido? Jesus está falando algo novo conosco, prometendo algo novo, ministrando algo novo no nosso coração, mas a gente quer silenciar para ficar com a notícia antiga, para ficar com a notícia lá atrás, né? Para não trazer a melhor notícia. Eles continuaram a caminhada e até o momento em que lá na frente Jesus se revelaria.
Mas antes disso, ainda durante a caminhada, eles já chegaram a dizer assim, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Veja bem, eles já tinham até informação da nova notícia. Eles sabiam que as mulheres tinham ido no túmulo e tinham achado o túmulo vazio. Sabiam que outros já tinham corrido até o túmulo, que domingo você ouviu falar sobre isso, os que correram até o túmulo, e já trouxeram a notícia dizendo, realmente está vazio o túmulo. Chegaram até a dizer, olha, Simão, Pedro, que anda com Jesus, que era um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele já confirmou com exatidão. E Jesus, era como se olhasse para ele e dissesse assim, e vocês estão olhando a notícia da morte, por quê? Se tem notícia nova, pessoas já confirmando com exatidão a ressurreição, por que vocês estão ainda falando só da notícia lá atrás, só da tragédia da morte? A notícia nova que precisava espalhar, não espalhavam. Mas a notícia ruim, como espalham? Vamos falar de nós, né? Estamos aqui. É mais fácil a gente dar uma notícia ruim do que uma boa. Vou dar um exemplo. É mais fácil a gente dizer assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, é uma notícia trágica, ruim, do que a gente olhar para alguém e dizer assim, Jesus te ama tanto, ele tem um lugarzinho separado para você lá no céu. Não é mais fácil a gente dar notícia ruim? Não é mais fácil a gente querer impactar as pessoas com a notícia de tragédia do que com a notícia boa que precisava ser divulgada? É mais fácil a gente dizer assim, olha, a humanidade está caminhando para o inferno, de que nós dizemos assim, Jesus está voltando para nós irmos com ele morar no céu. Então, a notícia que muitas vezes nós precisamos propagar, falar, essa nós não falamos. Mas a ruim, que é lá do passado, essa nós trazemos a evidência. E quando eles chegaram, pararam no lugar, diz o texto, então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como fora que eles reconheceram Jesus no partir do pão. Somente depois que Jesus para com eles, chama eles para a comunhão, porque aqui você vai entender uma coisa, talvez você diga assim, pastor, é porque o senhor não sabe da minha vida, ultimamente eu não tenho notícias boas. Sabe por que você não tem uma nova notícia boa? Porque o principal, guarde isso no seu coração, o principal lugar de você ser informada das notícias boas é no momento de comunhão com Deus. Na hora que eles pararam para comer com Jesus, ter comunhão, que Jesus rasgou o pão, eles, uau! Caiu a ficha agora. Chegou a notícia nova. Enquanto eles não pararam para ter comunhão com Jesus, a notícia era pior. Vamos fazer isso agora no nosso dia a dia? Talvez a gente está dia após dia reclamando do mesmo problema, da mesma dificuldade, reclamando da mesma situação. Por que nós não temos uma notícia boa? Porque a gente não tinha um momento devocional com Deus. Se você todo dia tirar um momento de comunhão devocional com Deus, eu duvido que você não tenha uma notícia boa no seu coração. E você dizer, nessa manhã, quando eu falei com o Senhor, nessa manhã quando eu li um texto, nessa manhã quando eu fiz um louvor, nessa manhã com o Senhor, Ele ministrou no meu coração, eu entendi algo nas Escrituras. Você sempre vai ter uma notícia boa, porque as notícias boas, elas vêm a partir de um tempo de comunhão com Deus. Agora, se eu não tenho esse tipo de comunhão com Deus, eu vou começar a ouvir a notícia que os outros falaram. E como eu já falei no começo, na introdução dessa palavra, é natural, infelizmente, do ser humano divulgar mais notícias ruins de tragédia do que notícias boas. Então, se eu for na fonte, que é Cristo, e buscar comunhão com Ele, eu sei que eu tenho uma notícia nova e boa. Agora, se eu não buscar, eu vou viver pela notícia ultrapassada de derrota e tragédia que muitos vão começar a trazer. E isso vai fazer o quê? Roubar a nossa fé. Porque se você tem um momento de comunhão com Deus, Deus ministra algo novo no seu coração, isso renova a sua fé, você passa a crer mais do que cria. Agora, se você não tem esse tempo e vai ouvir o que os outros, aí você fica dizendo, realmente nunca mais ouvi falar
falar de milagre, nunca mais ouvi falar, vi nada acontecendo, realmente não se faz mais crente como antigamente. Por quê? Porque nós estamos baseados na notícia das atrás. Mas uma coisa eu quero te dizer essa noite, querido, e essa frase precisa entrar no seu coração, na sua mente, e ser uma luz no seu caminho. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia. Repito, enquanto Deus continuar sendo Deus, a tragédia nunca, jamais será a última notícia. Porque quem anda com o Senhor foi chamado para viver em novidade de vida. E em todo tipo de comunhão com Deus, Deus tem uma notícia nova para você. Amém. Se você não tem notícia nova de Deus, está faltando estreitar essa comunhão com Ele. Não estou dizendo que você não tem, estou dizendo que precisa fazer uma sintonia mais fina, mais próxima. Porque enquanto Deus for Deus, as tragédias vão acontecer? Vão, mas ela nunca será a última notícia. Para aqueles discípulos, qual era a última notícia? Mataram Jesus. Mesmo as pessoas já tendo avisado para ele que Jesus ressuscitou, mas a notícia era essa. Jesus agora se aproxima e diz: anda comigo, tenha comunhão comigo, entenda o novo. Mas ainda está ligado lá atrás. Eles viram tudo, mas não enxergaram nada. Eles viram todos os acontecimentos que tinha tido em Jerusalém nos últimos dias, mas não conseguiram enxergar nada. Veja a perfeição com que um deles falava sobre os últimos acontecimentos, dava detalhes, né? Eles mesmos tinham resposta da tragédia da sexta-feira, mas colocavam a tragédia da sexta-feira mais importante do que a nova notícia do triunfo do domingo. Eles estavam tão impedidos de ver, querido, que acompanharam todas as evidências da ressurreição de Jesus, mas mesmo assim não estavam convencidos de que tinha acontecido. Eles não estavam convencidos que a palavra que Jesus prometeu já tinha se cumprido. Jesus prometeu de morrer, que ele morreria e depois 3 dias ressuscitaria? Sim. Esses discípulos, pelo que a gente lê no contexto, eles sabiam o que Jesus tinha falado, mas agora eles não colocavam em evidência. Eles estavam, querido, como alguém que lê um jornal velho. Eu acho que hoje em dia nem existe mais jornal impresso. Não sei se existe. Mas é como se eles deixassem as últimas notícias e pegassem um jornal de um tempo atrás e começassem a ler o jornal. Porque jornal, querido, quando ele existe impresso, de manhã cedo todo mundo queria. À tarde, ninguém mais queria. E no outro dia, servia para quê? Para embrulhar coisas de pouco valor. Notícia antiga é a mesma coisa, querido. Então, muitas vezes nós estamos na vida como se estivesse abrindo um jornal velho para ler notícias antigas e não as notícias atuais. Nós precisamos saber quais são as notícias reais que precisam acontecer no dia a dia conosco. Veja bem, no mesmo dia da ressurreição, aqueles discípulos estavam tendo a oportunidade de ter em primeira mão a melhor notícia. Eles tinham a oportunidade de, exatamente no dia dos acontecimentos, no fato, saber o que aconteceu com Jesus. O que Jesus tinha prometido já tinha acontecido, já tinha se tornado uma realidade. Jesus, querido, ele sempre é a sua melhor notícia para hoje, meu irmão. Nós não podemos viver numa caminhada com Jesus na notícia de ontem. Porque ontem, no passado eu encontrei Jesus, eu tive uma vez um sonho com Jesus, uma revelação, ok, maravilha, mas querido, Jesus nos chamou para viver novidade de vida. Jesus nos chama, Ele quer caminhar conosco para que todos os dias possamos ter a última e melhor notícia. Porque o problema é que o ser humano, como eu já falei, ele não sei o que acontece na mente humana, e até sei, é a influência do pecado. Ele carrega consigo facilmente as notícias ruins do passado. Se você conversar com alguém, ele vai ter uma lembrança de uma dor, de uma decepção, de uma traição,
de uma tragédia, de uma rejeição, de um medo, de uma experiência que não foi boa, sempre o ser humano vai carregar isso consigo. Porque esse tipo de situações, eu não estou diminuindo a tua dor, entenda? Coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou diminuindo a dor do que você passou. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor Jesus, Ele quer substituir por uma notícia melhor, por uma experiência melhor, por algo que traga cura a essa dor do passado. Mas o ser humano, ele consegue trazer consigo esses últimos acontecimentos, e o pior é que ele traz esses últimos acontecimentos como se fosse algo atual, como se fosse um fator decisivo da sua vida hoje. Recebeu uma notícia ruim, uma rejeição no passado. Vamos usar a rejeição, por exemplo. Foi rejeitado no passado. O indivíduo, se ele carregar e não buscar uma nova experiência com Jesus, para ter uma notícia nova com Jesus, onde ele chegar, ele se sente rejeitado. Sim ou não? Sim. Ele chega no lugar e diz assim: não gosto de ir naquele lugar porque lá ninguém gosta de mim. Muita gente, não vou naquela igreja porque lá o pessoal não olha para mim, não gosta de mim. Ou seja, ele pegou a rejeição lá da infância dele, ele traz para o trabalho, ele traz para a igreja, ele traz para a rua, ele traz para o local de estudo, ninguém gosta dele. Mas se ele tivesse uma experiência com Jesus, ele ia saber que onde ele chega, ele não precisa que as pessoas gostem dele. Ele ia saber que ele precisa amar essas pessoas para Jesus entrar no coração delas. Mas por causa de uma dor do passado, nós ficamos esperando que as pessoas façam por nós. Mas quando Jesus é a última notícia na sua vida, guarde isso no seu coração. Quando Jesus é a última boa notícia na sua vida, você não precisa esperar por ninguém fazer alguma coisa para você. Você tem um rio de água viva fluindo dentro de você e você vai fazer pelos outros. Quando Jesus é a última notícia na tua vida, você não fica mendigando o amor de ninguém. Que ninguém me ama. Quando Jesus é a última notícia da sua vida, você tem amor derramando, transbordando para derramar em cima de quem quer aparecer, meu irmão. Quando Jesus é a última notícia da sua vida, você não precisa de aprovação dos homens. Não é porque ninguém me elogiou, porque ninguém me abraçou, e é isso. Porque isso é dor do passado. Quando Jesus é a última notícia da sua vida, você é que está valorizando as pessoas, não esperando que elas te valorizem. Jesus precisa se tornar a última e melhor notícia da nossa vida. Vamos fazer algo prático para você observar? Dentro disso que eu estou falando, aqueles discípulos, eles olhavam Jesus do lado deles, eles ouviam Jesus, os olhos deles é como se tivessem impedido de ver Jesus. Sabe por quê, querido? Porque antes dos seus olhos veio, o seu cérebro veio primeiro. Vamos fazer um teste? Feche seus olhos. Eu vou botar a musiquinha para você não estar entrando, tá? Com os olhos fechados, pense que você está em uma rodovia bem larga, bonita. Tem montanhas de um lado, montanhas do outro. O sol está começando a nascer e batendo os primeiros raios no para-brisa do seu carro. Você olha assim para a montanha do lado, os primeiros raios batendo, parece que a montanha ficou meio avermelhada. Flores nascendo. Um cenário bonito. E você pensa, preciso tirar uma foto. Fazer uma foto para registrar este momento. Amém? Olha para os seus olhos. Você conseguiu fazer essa imagem na sua cabeça? Sim ou não? Sim. Porque para ver algo você não precisa dos olhos, você precisa da mente. Porque com os olhos fechados nós conseguimos ver. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: que os seus olhos só vão ver aquilo que a sua mente já projetou. Viu comigo? Os meus olhos
Vamos lá, os meus olhos só verão aquilo que a minha mente já viu. Se você chegar num lugar e a sua mente já tiver visto que todas as pessoas no lugar vão rejeitar você, você vai conseguir ver alguém naquele lugar querendo te acolher? Não. Por mais que alguém chegue para tentar te acolher, a tua mente, pelo fato de já ter visto que ninguém ali ia te acolher, a tua mente já responde dizendo assim: cuidado, está interessado em alguma coisa, está querendo tirar proveito de alguma coisa. Por quê? Porque a sua mente já viu que naquele lugar você está rejeitado. Agora, ao passo que outra pessoa chega no mesmo dia, mesmo hora, no mesmo ambiente, mas a mente dele já projetou diferente. E naquele lugar é bem-vindo. Pode ser que as duas pessoas vão sair de lá e parecer que está em um ambiente diferente. Uma vai dizer assim: está vendo? Eu entrei lá, ninguém falou comigo. A outra vai dizer assim: mas falaram comigo. Eu cheguei e falei, eles responderam. No mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas por que viram diferente? Porque os nossos olhos só veem, querido, aquilo que a nossa mente já projetou. Se você projetar na sua mente que alguém é ruim por você, tudo que ela fizer você vai achar que foi ruim. Agora, se você projetar na sua mente que aquela pessoa é bondosa com você, por mais que ela erre, você releva o erro e diz assim: pelo menos ela tentou. Porque os nossos olhos só veem aquilo que a nossa mente projetou primeiro, querido. Porque senão vai estar tudo sendo mostrado na sua frente, mas se a sua mente estiver projetando outra coisa, já é. Se a sua mente projetar que a economia do país vai quebrar, pode chegar o maior especialista, colocar diante de você dizendo assim: olha, está tendo crescimento aqui, o PIB, isso, aquilo outro, está todos os números na sua frente, mas na sua cabeça eu tenho que comprar 3 pacotes de arroz e guardar lá no meu armário, porque vai faltar arroz no supermercado. Por mais que mostre que a última safra bateu recorde, mas você só vai conseguir enxergar aquilo que a sua mente projeta. É a mesma questão, querido, para qualquer segmento da vida. Qualquer segmento da vida. Muitas vezes você está com uma enfermidade no corpo, vai no médico. O médico está mostrando todo o tratamento, medicamento, talvez mostrando até resultados. Mas se o indivíduo tiver na mente: eu vou morrer, meu irmão, pode dar o tratamento que der, o medicamento que der. Ele já focou a morte na mente. Já era. Paga pelo menos funerária, para não deixar que despesa para os outros. Por quê? Primeiro é o que a mente projeta. Aqueles discípulos, querido, repito, Jesus se aproxima andando do lado, contando para eles a última notícia. Por que eles não viam nem Jesus? E não percebiam a notícia da ressurreição? Porque na mente deles, eles tinham visto apenas a tragédia. Eles continuavam vendo a tragédia. Eles continuavam vendo Jesus arrastado pela rua, Jesus carregando uma cruz, Jesus crucificado, Jesus morrendo na cruz. Era o que eles viam. Porque a mente deles já tinha projetado exatamente aquilo. Querido, nós só vemos aquilo que nós projetamos. A Bíblia diz que os olhos deles estavam turvados, ao ponto de eles não reconhecerem Jesus no seu corpo ressurreto. Eles não conheciam. Tudo aquilo que enxergamos com os nossos olhos, querido, primeiro vai passar pela peneira da nossa mente. Primeiro. Isso não é só questão espiritual. Eu gosto de trazer exemplos do dia a dia. Se você pegar o seu salário, colocar diante de você e começar a olhar para o seu salário e começar a dizer assim: não vai dar para pagar as contas, não vai fechar a conta esse mês. Meu irmão, pode dar 3 vezes aquele salário para você, a conta não fecha. Por quê? Porque você já projetou na mente que não vai dar. Agora, quando você pega e diz assim: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me dado essa bênção. Obrigado porque o Senhor me deu provisão, porque o Senhor abriu porta. Tanta gente aí passando apertado. Obrigado, Senhor. A sua mente projetou gratidão. Quando projeta gratidão, você paga todas as contas.
E aí, no final, você diz assim: olha, eu não sei nem como aconteceu, porque na matemática não explica. Porque a sua mente projetou gratidão, agradecimento, solucionou o problema. Agora, quando a sua mente projeta necessidade, querido, já era. Não adianta, não dará certo. Então, aqueles homens já tinham projetado na sua mente. Aqueles homens eles estavam tomados de um sentimento de perda e derrota. Isso era tão forte, querido, tão forte, que até a presença de Jesus era inibida. O sentimento de derrota deles era tão grande que até a presença de Jesus do lado dele estava sendo inibida. Ele disse: se nós andarmos com sentimentos assim de derrotas, que as coisas não vão funcionar, que não vão dar certo, Jesus pode estar do nosso lado fazendo milagre. A gente começa a olhar e começa a desqualificar. Quando você tem uma experiência nova com Jesus e vê o mínimo Jesus fazendo, você já começa a projetar na sua mente o que Deus vai fazer na sequência. Agora, quando a sua mente está projetada, por exemplo, na incredulidade, o mundo pode falar na sua frente. A mente diz o quê? Quero ver daqui uma semana, você vai estar falando mesmo, é só agora. É ou não é? Daqui um mês é que eu quero ver se esse milagre realmente aconteceu. Por quê? Porque já projetou na mente a incredulidade. E o fato não está acontecendo. Mesmo Jesus estando lá, mesmo Jesus estando fazendo as coisas. Querido, nós somos governados por aquilo que nós já sabemos. Por isso que Jesus nos chama todos os dias para aprendermos dele. Querido, o principal ministério de Jesus na terra, deixa eu dizer para a maioria que está aqui e que está ouvindo também se escandalizar. O maior ministério de Jesus na terra não foi o de salvação, foi o de ensino. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, você perde a sua salvação. Não adiantava Jesus vir aqui e ministrar só sobre salvação se ele não ensinasse o caminho da salvação. O maior ministério de Jesus na terra foi ensinar, porque ensino liberta. Para ser salvo precisa ser liberto. Para ser liberto precisa ser ensinado. Se Jesus não viesse na terra como um mestre, porque essa foi a primeira tarefa de Jesus na terra, o que mais Jesus fez na terra foi ensinar. Na sequência dos seus ensinos, havia ressurreição, havia cura, havia milagre, havia operações de maravilhas sobrenaturais. Mas primeiro ele ensinava. Sabe como aconteceu a multiplicação dos pães? Jesus senta todo mundo e fala: eu sou o pão da vida. Depois que ele se explica o pão da vida, ele multiplica o pão para a pessoa entender. Jesus, aí a gente pega e foca aonde? Uau, teve um milagre da multiplicação. A gente não foca na mensagem da multiplicação. E Jesus é o pão da vida. E não adianta ter pão material multiplicado se não saciar a fome e sede do Espírito. Por isso nós precisamos aprender algo novo de Deus todos os dias, porque senão você sempre estará governado pelo que você sabe e não pelo que você pode aprender. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo que ele disse que ele passou 3 anos com um carro. Gostava muito do carro, mas teve a oportunidade de trocar para o melhor. E quando ele está no cartório, que passou o recibo, tudo, o indivíduo pegou a chave da mão dele, foi caminhando em direção ao carro, o cara pegou o controle, ligou o carro e ligou o ar-condicionado. Eu ficou dizendo: como é que você fez isso? Não, mas está aqui, ó. Cara, eu passei 3 anos com esse carro, não sabia ligar ele lá de fora e ligar o ar-condicionado. Por quê? Porque ele só usava aquele veículo, tinha uma tecnologia bem avançada, no limite do que ele sabia. O outro que comprou já tinha um conhecimento maior. Então sabia já entrar no carro geladinho. E ele, morando aqui na Baixada Fluminense, estava no carro pegando fogo. Por quê? Porque nós somos governados por aquilo que nós já sabemos. Você vai receber de Jesus o que você sabe dele até hoje, meu irmão. O próprio Jesus disse assim, que ele nos faria lembrar. Para lembrar, primeiro tem que aprender.
Jesus não faz ninguém adivinhar. Não faz. Eu me lembro uma vez, chegou um jovem comigo e disse assim: pastor, eu vou fazer uma prova de um concurso, eu preciso passar nesse concurso, ora por mim, eu estou fazendo um jejum, propósito com Deus, que na hora que eu abrir a prova, Deus vai me mostrar a letra que eu tenho que marcar. Eu digo assim: não vai não. Não vai. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que a adivinhação é igual ao pecado de feitiçaria. Deus é feiticeiro. Agora em João ele diz que ele vai fazer lembrar. Aquilo que tu estudou, você vai fazer. Agora o que você não estudou, Deus não vai fazer você adivinhar. Você vai ter que ir contra a palavra dele. Mas a pessoa ela acha que não conhece nada de Jesus e Jesus vai ter que fazer ele entender na hora. Querido, quantas situações nós temos na Bíblia? Vou dar só um exemplo. Jesus lá no monte, recebendo o Pai, no monte da transfiguração, glória, raiva, isso, aquilo outro. Enquanto isso, no pé do monte, tem 9 discípulos de Jesus apanhando de um rapazinho endemoniado. Jesus desce, e quando chega lá, diz assim: qual o seu nome? Legião. Cabeça, aparece aí. Sabe todo mundo? Os 9 discípulos ficaram assim: como é que o mestre fez isso? Como é que o senhor fez isso? Nós estamos aqui, enquanto o senhor estava lá em cima, estava apanhando aqui embaixo. Por quê? Porque no limite do conhecimento deles, não resolveu o problema. Aí Jesus dá uma instrução. Sabe por quê? Porque esse tipo de legião só sai com jejum e oração. Uau! Então se a gente não jejuar, aí vamos trazer para o dia atual. Indivíduo sem conhecimento pensa assim: no dia que apareceu um endemoniado desse, orar e não sair, eu repreendei e não sair, primeiro que não se ora com o demônio, né? Então o indivíduo da sabe qual é? Quando eu orar e não sair, eu vou jejuar e volto no outro dia. Para quê? No velório? Não, o jejum e a oração tem que ser uma prática constante. Para você chegar lá já está autorizado. Porque nós somos governados por aquilo que nós sabemos. Por aquilo que nós sabemos. Tem gente que pega o seu smartphone, que dá para fazer muita coisa, inclusive trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, e só sabe digitar no WhatsApp. Mais nada. Mas tem outros que pegam mesmo negócio do avesso. Vira-se de uma certa situação e a gente fica assim: uau! Às vezes eu atendo aqui um rapaz de 18 anos de idade e ele diz assim: o senhor recebe euro? Aí eu peguei assim: recebe, pô. Não, porque eu estou na minha conta bancária em euro. Aí eu fiquei: qual banco? O banco tal? Eu tenho conta nesse banco, eu não estou sabendo como é que funciona. Aí ele: o seu aplicativo. Ele abriu e disse assim: eu vou transferir de débito para cá em euro, o senhor pode deixar em euro para transformar em real. Aí eu fiquei assim, uau! Obrigado! Porque nós somos governados pelo limite que nós conhecemos. Por isso eu digo: se você não sabe mexer em tecnologia, chama uma criança de 5, 6 anos que ela te ajuda. Porque eles estão nessa fase. O que governa eles hoje é algo diferente. E qual é o nosso grande problema de nós ficarmos presos na última notícia? É não estarmos dispostos a aprender algo novo. Quem não está disposto a aprender algo novo sempre vai ficar preso na última notícia. Pessoas que estão dispostas a aprender algo novo, elas vão ter uma notícia diferente da sua. Jesus, quando fala com eles, diz assim: sabe por que vocês não reconheceram? Porque vocês são nécios. A palavra aqui é aneotos, do grego, diz pessoas sem discernimento, com dificuldade de percepção. Jesus está dizendo: vocês têm dificuldade de perceber as coisas novas, dificuldade de julgar as causas novas. Por quê? Porque a mente de vocês já está projetada apenas em coisas antigas, não está projetada em coisas novas. Queridos, eu respeito e até agradeço a Deus pelo tempo que você tem de conversão. Que bom que você não ficou muito tempo com a sua vida perdida no mundo. Que bom que você já conheceu Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você aprendeu de Jesus na época que você o aceitou é notícia ultrapassada.
É notícia antiga, meu irmão. Todo dia, na sua caminhada com Deus, Ele tem uma notícia nova para você. E eu já disse, vem através da comunhão com Ele. Por isso que para alguns, quando você tem experiências de Deus, se você contar as experiências que você tem com Deus para todo mundo, vão chamar você de quê? De louco, de doido. Porque quem só tem experiências antigas, quando Deus mostrar algo novo para você, é loucura. Agora, quem anda na mesma passada, olha para você e diz assim, uau, que bênção, que revelação, que rema. Porque essa pessoa está habituada a notícias novas. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Jesus estava andando com eles e percebeu que a mente dele estava construída de uma certa forma que não entrava notícia nova. E aí tem uma outra questão bem interessante. Para andar com Jesus, tem hora que a gente precisa desconstruir primeiro para depois construir. Jesus mesmo deu esse exemplo. Não se dá para construir uma cidade nova em cima de escombro velho, retirar o escombro velho. Jesus precisou desconstruir e começar a construir tudo de novo na mente deles. O que Jesus fez, Jesus percebeu que ele só olhava para trás, só viu a tragédia. Jesus do lado, dando a notícia nova, eles confirmando a notícia nova, mas não criam. Jesus teve que dizer assim, peraí, para tudo. Esquece, vamos voltar lá no começo e vamos construir algo novo. Jesus começou a falar com ele desde a Torá, das Escrituras, voltou fazendo uma recapitulação. Jesus começou a dar uma aula, um seminário para eles, desde a criação, para chegar na frente e eles entenderem. Só assim abriu os olhos dele. Por quê? Porque, queridos, se tem uma coisa extraordinária de você ler a Bíblia, uma experiência que eu estou tendo assim, formidável com Deus uns anos para cá, é você procurar Jesus em todo o texto da Bíblia. Que pedaço desse texto aqui revela Jesus, onde mostra Jesus? Beleza? A gente tem, uau! Sem desmerecer o seu conhecimento bíblico, eu já estudei muito Bíblia. E não perco a oportunidade de estudar algo novo. Estou até com um projeto de fazer algo bem grande até o final desse ano sobre o estudo bíblico. Mas, quando você começa a ter essas experiências novas com Jesus, você fica assim, extasiado. Jesus agora, ele expõe todas essas coisas concernentes ao que eles sabiam, trazendo um novo conhecimento. Jesus aqui traz uma exortação para eles, que mesmo que nós tenhamos conhecimento da palavra, nós somos lentos em crer nos nossos corações. Eu não tenho dúvida que você que está aqui hoje me ouvindo, você tem conhecimento da palavra, pelo tanto que você já recebeu. Eu não tenho dúvida que se eu pedir para você citar um texto da Bíblia, alguma referência, contar uma história da Bíblia, você sabe. O grande detalhe é saber o tanto que nós cremos naquilo que nós lemos, naquilo que nós aprendemos. Jesus ele começa a exortar, e não basta eu conhecer, eu preciso começar a crer no meu coração. Aqueles discípulos sabiam que Jesus era o Messias, sabiam que era o ungido de Deus, sabiam que a morte era necessária para a salvação, sabia da ressurreição, para nos garantir vida eterna, sabia de tudo isso. Só faltava crer. Eu posso pregar todo mundo aqui para você, se você não crer, não vai adiantar. Mas quando eu creio, o Espírito Santo ele pega aquilo que eu desceu no meu espírito, que eu criei, e ele começa a movimentar, ele começa a te dar um ampliar, uma revelação nova, diferente, que você mesmo diz assim, caramba, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca observei isso? Então, hoje, se você quer ter sempre a melhor notícia nova na sua vida, não viver de notícia do passado, torne a sua vida mais empolgante. Torne a sua vida mais empolgante. Como é que eu vou fazer isso? Vivendo em novidade de vida.
Aqueles dois discípulos, no mesmo texto que eu li de Lucas 24, versículo 32, ele diz assim: e diziam um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, nos expondo de todas as Escrituras? Jesus começou a falar das Escrituras de uma forma diferenciada, desconstruindo o que eles sabiam, construindo algo novo. E eles foram experimentando, lendo aquilo novo. Isso empolgou tanto a vida deles. E como é que eles começaram a caminhada? Tristes, cabisbaixos, olhando para o outro dizendo: rapaz, deixamos tudo para andar com Jesus. Morreu, né? Apesar que disseram, né? Já está preparado, o negócio está vazio, mas e agora? O que vai acontecer? Mas na hora que eles começaram a ouvir Jesus, que Jesus começou a explicar para eles a Escritura, o coração deles começou a arder, começaram a empolgar, que eles tomaram uma decisão tremenda que nós precisamos tomar hoje. Qual? Volte ao lugar que você nunca deveria ter saído. Volte ao lugar que você nunca deveria ter saído. Eles já tinham caminhado 12 quilômetros longe de Jerusalém. Quando o coração deles ardeu, porque eles olhavam para cada coisa assim: vamos voltar para Jerusalém? É lá. Vamos voltar com os irmãos que estão lá e vamos dizer para eles que Jesus também apareceu para nós aqui no caminho. E eles voltaram. E quando chegaram em Jerusalém, quem viu eles saindo, horas depois voltando, ele disse assim: foi o que aconteceu, porque aí mudou tanta notícia. Eu quero profetizar isso na sua vida, querido. Quem viu até o dia de hoje, quando você chegou aqui, tinha uma notícia na sua boca, mas hoje é o Espírito de Deus, vai trazer uma notícia nova na sua vida. E com quem você falar, a partir do momento de sair daqui, vai dizer: o que foi que aconteceu? Porque Deus quer colocar uma notícia nova na sua boca. Eles saíram cabisbaixo de Jerusalém olhando para a tragédia. Algumas horas depois eles voltam correndo de Jerusalém e dizem: gente, nós temos uma notícia, nós encontramos Jesus, a gente quer pelo caminho, nós nem percebemos que era ele. Mas na hora que ele começou a falar, ardeu dentro do nosso coração. E na hora que ele sentou conosco, ele rasgou o pão, foi como se estivesse escando os nossos olhos. Mas vimos tudo, é ele que está vivo, ressuscitou. Agora eles passaram a ter a melhor notícia, mas tinha gente que ouviu aquela notícia e ficou: será? Porque só tem notícia nova quem teve comunhão com Jesus. Quem não esteve caminhando com Ele, quem não partiu o pão junto com Ele, não tinha a mesma notícia. Então, aqueles homens voltaram para Jerusalém. E não voltaram mais sendo desistidos, mas voltaram com uma nova história, com um novo contexto. Talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez você esteja andando num caminho de desistência. Eu não sei quantos quilômetros você já andou na vida aí pensando em desistir, abrir mão, achando que não tem jeito, não tem solução para você. Mas hoje eu quero dizer para você: Jesus está do seu lado, falando com você hoje, dizendo: a última notícia nunca, jamais será a tragédia. Enquanto Deus for Deus, ande com Deus, caminhe com Ele, tenha comunhão com Ele. E a última notícia da sua vida não vai ser murmuração, reclamação de tragédia, mas a última notícia da sua vida será um testemunho de algo sobrenatural de Deus na sua vida, meu irmão. Eu creio que receber isso. Receba. Porque enquanto Deus for Deus, a tragédia, querido, jamais pode ser a última notícia da sua vida. Refaça a pergunta que fiz no começo para nós orarmos. Qual a última notícia que você tem carregado com você? Qual a última notícia que está movendo seu coração para tomar algumas decisões? Qual a última notícia que tem movimentado a tua fé, ou para dinamizar, ou para esfriá-la? Mas hoje Jesus está neste lugar para dizer para mim e para você: não ande por aquilo que a sua mente projetou, ande por uma experiência nova com o Senhor. Ele está chamando você à mesa e dizendo assim: vamos caminhar junto, vamos partir o pão junto, vamos ter um tempo de comunhão junto. Porque para os outros a tragédia pode continuar ainda sendo a maior notícia, mas para você a última notícia não será de tragédia,
indo, dando um exemplo clássico. A maior igreja que se declara cristã no mundo é a romana. O que é que eles vão comemorar no próximo final de semana? A morte. Vão comemorar o que? A paixão de Cristo, a morte de Cristo. Porque para eles, estão mortos espiritualmente, a última notícia é a morte. Mas para mim e para você, que já tivemos uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, no próximo domingo nós vamos celebrar a ressurreição, porque essa é a última notícia mais importante. Qual a última notícia que você tem carregado com você? Tem um pé, eu quero orar com você. Qual a última notícia que está pesando hoje no seu coração? Talvez nada tenha a ver aqui com ressurreição, mas uma notícia pessoal sua. Qual a última notícia que está pesando aí no seu coração? Qual a última notícia que está fazendo você caminhar como aqueles 12 discípulos? Cabeça baixa, desistido, sem empolgação na vida, sem ânimo. Qual? Mas eu quero te dizer, Jesus está aí do seu lado, dizendo para você: ei, muda o foco da sua mente. Não siga só aquilo que você já conhece. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma. Aprenda de mim um novo caminho, uma nova esperança. Aprenda de mim, ouça. É a última notícia que eu tenho para você. Ouça aquilo que eu tenho revelado do céu para você. Hoje eu quero orar com você, convidar você para pegar essa última notícia. A última notícia de tragédia. A última notícia de limitação. A última notícia de dor. A última notícia que a sua mente está lutando. E colocar hoje no pé da cruz. E começar uma nova construção com o Senhor. Porque Ele tem uma notícia nova para você. Ele tem uma notícia nova para a sua vida. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia da sua vida. Isso eu provo até nas circunstâncias naturais. O cristão vai morrer num acidente, numa tragédia? Sim, mas essa não é a última notícia. Paulo vai dizer assim que ele era um cristão que andava com Jesus, a última notícia é que ele está recolhido nos braços do Pai. Mas para quem não tem esse conhecimento, vai ficar coitado. Irmãozinho morreu num acidente. Para quem não tem conhecimento de Jesus, a morte sempre vai ser a última notícia de tragédia. Mas para quem conhece Jesus, sabe que depois da morte é a melhor notícia: já está no braço do Pai. Já está vivendo as novidades da eternidade. Se nesse extremo, e para a maioria das pessoas que não conhecem Jesus, a morte é a tragédia, para você que conhece, já tem uma notícia depois, melhor. Por que eu estou te dando esse exemplo extremo? Para mostrar que a notícia que você carrega hoje, que é menor, não pode ser a última notícia da sua vida. Uma doença, uma enfermidade, um desemprego, um problema de relacionamento, um problema na sua alma, uma rejeição do passado, uma traição, uma dor do passado, um medo, não pode ser a última notícia da sua vida. Hoje Jesus está dizendo assim: caminhe comigo, ande comigo, vamos partir o pão junto. E você vai ter uma última e melhor nova notícia para você. Convido você a pegar a sua última notícia de tragédia e dizer para Jesus: Jesus, eu quero colocar essa última notícia de tragédia lá no pé da cruz. E ao sair daqui,
eu vou tirar todo dia um tempo de comunhão com o Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. E o Senhor todo dia tem uma notícia nova para mim. A última notícia da sua vida, querido, não pode ser um diagnóstico do médico. A última notícia tem que vir da boca do médico dos médicos, Jesus Cristo. A última notícia da sua vida não pode ser uma sentença judicial de um homem. A última notícia tem que ser do juiz sobre todas as coisas, Jesus Cristo. A última notícia da sua vida, querido, não pode ser que a tua casa, a tua descendência está perdida. Mas a última notícia da sua vida tem que ser que quando eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Jesus não deixará ninguém perecer na minha casa. A última notícia tem que vir da boca do Senhor. A última notícia do médico do homem é esterilidade. Jesus, quando você anda com ele, diz assim: eu sou o Deus que abre a madre. Se a última notícia para você foi de falência, de derrota, quando você anda com Jesus, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas, e a porta que eu abro ninguém fecha. Hoje eu quero te convidar para se valer do poder da ressurreição. Colocar no pé da cruz a notícia de dor, a notícia de tragédia. Sair daqui disposto a caminhar com o Senhor Jesus. Porque hoje eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. E o que impedia você de ver hoje vai cair dos seus olhos. Hoje as escamas caem dos teus olhos. Aquilo que a tua mente já concretizou, aquilo que a sua mente já definiu como verdade absoluta, hoje Deus vai desconstruir, e numa caminhada com Ele vai construir algo novo e mostrar que você pode ir muito além daquilo que você pede e pensa, porque a última notícia hoje Deus traz para você dizendo: eu estou do seu lado. A última notícia de Jesus hoje para você é: eis que estou vivo para sempre, amém. Tenho na minha mão a chave da morte do inferno. A última notícia para você é: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. A última notícia do Senhor é: eu estou do teu lado. Eu sou o teu pastor, sou a vida. Aquele que vem ainda que morre ressuscitará. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis que faço nova todas as coisas. Essa tem que ser a última notícia do Senhor para as nossas vidas. Ora, ela achei, cantará, chore, cantará. Hoje, se você sair daqui em comunhão, aprendendo algo novo com o Senhor, repito pela quarta vez, para você guardar no seu coração, anote, publique, mas não esqueça: enquanto Deus for Deus, a tragédia nunca será a última notícia da sua vida. Porque enquanto Deus for Deus, a última notícia é que você tem um pai que não te abandona. Enquanto Deus for Deus, a última notícia é que você tem o pastor supremo da tua alma, que ainda que você ainda vai na sombra da morte, a sua vara e seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa na frente dos inimigos, onde a tua cabeça pode, vai no teu galho se transformar. Enquanto Deus for Deus, a palavra impossível, ela não será a última do teu vocabulário. Enquanto Deus for Deus, o inimigo não comandará a tua casa e a tua família, porque a última notícia é: eu sou o Senhor que muda os corações. Enquanto Deus for Deus, querido, a última notícia não é de privação e necessidade, mas a última notícia é: eu sou o Senhor que sou o dono do ouro e da prata.
Enquanto Deus for Deus, a última notícia não é de abandono, mas é: eu, Senhor, faço até que o solitário viva em família. Enquanto Deus for Deus, você não vai ser um rejeitado, porque a última notícia será: tu és meu filho amado, de quem eu tenho prazer, de quem eu tenho alegria. Enquanto Deus for Deus, querido, a última notícia na sua vida não pode ser depressiva, de tristeza, mas enquanto Deus for Deus, a notícia vai ser que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Enquanto Deus for Deus, a última notícia da sua vida não será de pobreza, ruim e miséria, mas será de um tesouro que se multiplica na sua vida. Enquanto Deus for Deus, enquanto Deus for Deus, a última notícia não é que o mundo não tem mais jeito, mas enquanto Deus for Deus, a última notícia é: há uma porta aberta, um caminho de salvação, e aquele que passar será salvo, entrará, sairá e achará descanso para a sua alma. Por isso hoje, a última notícia não é a que você carregou até hoje, mas busque, porque Jesus, sim, o Jesus ressuscitado, Ele tem a última e melhor notícia para você. Pai, obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado pelo poder da ressurreição, Senhor, que mudou a última notícia das nossas vidas. De um pobre pecador e miserável, um filho de Deus. De alguém instituído, Senhor, na tua presença, para alguém escolhido pelo Senhor. Que hoje possamos entender, Senhor, que tu ainda és Deus, e enquanto fores Deus, a tragédia nunca será, jamais será a última notícia das nossas vidas. Quero profetizar, Senhor, novidade de vida sobre o teu povo. Espírito Santo, que tu te revele em cada momento, em cada comunhão, em cada adoração, Senhor, dos lábios, Senhor, dos teus filhos, que venha algo novo do céu, uma revelação nova, uma notícia nova do céu, profetiza sobre suas vidas. Senhor, que daqui até o dia da Páscoa estaremos celebrando, Senhor, pelo poder da ressurreição. Já possamos ter muitas experiências para contar, meu Deus, contar algo novo que o Senhor fez. E seja desconstruída toda a fortaleza, todo o sofisma das nossas mentes, e seja reconstruído pela tua palavra, Senhor, para não apenas conhecer, mas para crer que tu és Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, que não há nada neste mundo que possa impedir o teu agir, que não há nada maior que teu Senhor, que não há nada que possa impedir os teus planos e propósitos, que não há promessa do Senhor esquecida, mas hoje eu quero profetizar a ressurreição das promessas hoje. Enquanto foste Deus, o Deus da ressurreição e da vida, e hoje ressuscita, Senhor, neste lugar as promessas dos nossos corações, os sonhos, Senhor, dos corações, pelo poder da ressurreição, que seja ressuscitado sonhos, propósitos, dons, promessas neste lugar, para se tornar, Senhor, a próxima e última notícia maravilhosa. Hoje nós colocamos ao pé da cruz, Senhor, as notícias de tragédias, as notícias de decepções, as notícias de amargura, e abrir nosso coração para entender que há algo novo do céu chegando às nossas vidas, aos nossos corações, porque a última notícia sempre virá da boca do Senhor. Obrigado, Senhor, porque pelo poder da ressurreição nós podemos crer no amanhã, podemos crer nas novidades do Senhor, podemos crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso diz a palavra do Senhor para mim e para você: se alegre, filhos do Senhor, se alegre no Senhor, porque Ele fará cair a chuva, Senhor, a chuva temporária, a chuva tempo, fora de tempo, os nossos celeiros se multiplicarão, os lagares transbordarão de vinho,
notícia na tua vida. O plano de Deus não parou na tua vida. O plano de Deus não cessou na tua vida. A última notícia que ficou como pedra, hoje Deus está dizendo: tirar a pedra. Pois Deus está dando ordem para os seus anjos remover. Quinta-feira eu falei sobre isso aqui. Pedra no seu caminho, Deus manda anjos para remover. Você precisa querer e ressuscite. Ressuscite o propósito, o sonho chamado de Deus. Ressuscite o primeiro amor. Ressuscite a fé que um dia houve no teu coração. Ressuscite o chamado. Aquele que você sabe que foi o Senhor, mas você abandonou pelo meio do caminho. Ressuscita hoje. É tempo de ressurreição, para que a tragédia não seja a última notícia na sua vida. Se você crê que Deus tem uma nova e melhor notícia para você, celebre Ele nessa hora. Querido, abra os pulmões. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia. Amém? Se você tem Deus no coração, a tragédia jamais será a última notícia para a sua vida.